defenderam novas operações como essa. 5% disseram que são contra e 2% não responderam. Entre os bolsonaristas, eleitores de direita bolsonaristas, o número é maior ainda. 94% defendem a operação, 5% são contra e 1% é a favor. E aí a gente percebe, então, por que o governador Cláudio Castro está nesse bom momento, recuperou popularidade e voltou para o jogo no Senado em 2026. Lau, claro que a gente quer te ouvir, hein, sobre essa pesquisa, porque nós temos mais uma pesquisa. Ontem nós expusemos outra, aqui ao vivo, metodologias diferentes, mas as duas convergindo para um mesmo caminho de aprovação dessa operação no Rio de Janeiro. Os números que também traduzem, né, um cenário, se a gente pensar no contexto eleitoral, porque os políticos já estão pensando nisso. Olha só. Tem um dado que mostra o quanto que o PT e o governo estão numa encruzilhada e explicam por que o presidente Lula até agora não se manifestou criticando a operação. A maioria dos dirigentes políticos e quadros da esquerda classificam a operação como massacre ou como chacina. ONGs também seguiram nessa linha, a ONU criticou a operação, mas o governo preferiu um momento de cautela. O presidente Lula tem evitado falar de improviso e, inclusive, sancionou recentemente um projeto do senador Sérgio Moro, quem diria. Mas por que isso? Aí esse número da Quest explica bem. Só os eleitores de esquerda e lulistas que se identificam como eleitores de Lula criticam e rejeitam a operação ou têm dúvidas sobre a operação, e a Quest mostrou isso. Então, eles se dividem, na verdade, nem são críticos, eles se dividem. Entre os eleitores que se dizem lulistas, 51% acham que a polícia deveria fazer outras ações do gênero. Olha só este número. Olha só esse número. Mais da metade dos eleitores que se dizem lulistas acham que a polícia deveria continuar fazendo esse tipo de ação. Olha só, vamos continuar. 46% que não deveria e 3% não responderam. Mudando de quadro, quando você tem os eleitores que se dizem de esquerda, mas não são lulistas, 50% dizem que a polícia deveria fazer outras operações do gênero, 44% dizem que não. Na verdade, isso não existe. Cara que diz que é esquerda e não é lulista. Tá certo? Isso não existe. Tanto é que os números batem a mesma coisa. Ou seja, ainda assim, metade daqueles que se dizem de esquerda, mas que não são lulistas, eles dizem que são a favor da operação e 44% dizem que são contra. Vamos continuar. Aí quando o campo é o eleitorado que se diz independente, aí isso mais preocupa o Palácio do Planalto, 72% desse campo de eleitores dizem que a operação deveria ter acontecido e outras devem acontecer, 23% que não e 5% não disseram. 72% contra 23% do eleitor independente. E isso é uma bomba no governo. Porque, com certeza, as próximas pesquisas vão mostrar o quanto Lula derreteu por conta da segurança pública. E é isso que estão tirando o Lula de cena para que ele não abra a boca, porque ele é igualzinho a Magda, só abre a boca para falar besteira. Você lembra da Magda, personagem? Cala a boca, Magda! Cala a boca, Lula! Então deram um cala a boca, Magda, no Lula. E tiraram ele de cena. Cala a boca, você fala muita besteira. Quem fez isso? Quem manda nele? Isso eu não posso falar porque vocês todos já sabem. Então, vamos agora trazer uma outra matéria para vocês verem o impacto. Eu trouxe da CNN. Vamos trazer agora da Bobo News? Vamos trazer aqui a da Bobo News, que aí vocês vão ver. E isso está repercutindo em tudo quanto é canto. Veja que isso me sai numa segunda-feira. Imagina o que vai ser a CPMI do INSS amanhã, o que vai ser o Congresso Nacional a partir de amanhã, terça-feira, com os políticos em pânico, porque todos eles que estão associados à figura desse cara vão começar a ser contaminados. E é o que eu falei, a população brasileira não gosta de bandidos. Presta atenção nisso aqui. Pesquisa sobre segurança pública com moradores do estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vamos aos números? Olha só, a pesquisa perguntou qual deveria ser a primeira reação de um policial que está trabalhando e se depara com uma pessoa com um fuzil na mão. 50% responderam que o PM deve buscar prender sem atirar. 45% disseram que deveria atirar logo de cara. 5% não sabem ou não respondem. Eu fico imaginando
o sujeito com um fuzil na mão. Eu fico imaginando quem são esses 50% que dizem que deve primeiro, senhor bandido, por favor, entregue o fuzil, não fazer a paz. O policial primeiro atira, amigo. É a vida dele que está em jogo. Isso não deveria ser nem objeto de pesquisa. Mas vamos lá que vocês vão ver a Bobo News falando aí. Responderam. A Quest também perguntou se os entrevistados acham que o Rio vive numa situação de guerra. 87% responderam que sim, 13% não. Para 51%, outras grandes cidades brasileiras vivem numa situação de guerra. 42% discordam, 7% não souberam ou não responderam. Então vamos perguntar aqui para o nosso público. Vocês acham que o Brasil hoje vive uma situação de guerra contra o narcotráfico? Eu vou trazer outros dados aí para vocês. A pergunta é essa. Vocês acham que o Brasil hoje vive uma situação de guerra contra o narcotráfico? Sim ou não? Porque vocês vejam que as perguntas são tendenciosas. O que está faltando para as pessoas terem a noção do que nós estamos vivendo, que é um estado de exceção e é um narco-estado terrorista. O Brasil hoje é um narco-estado terrorista. E vamos lá, vamos continuar aqui, para a gente não demorar, que daqui a pouquinho é Código 22 e eu tenho que me preparar. A sensação de segurança nos moradores do estado do Rio foi mais um item da pesquisa. Para 35%, o estado do Rio está mais seguro depois da operação policial. Para 52% está menos seguro. 13% não souberam ou não responderam. A Quest também perguntou aos moradores do Rio de Janeiro se eles têm medo de uma reação do tráfico ou não. Vamos dar uma olhadinha nos números? 74% responderam que sim. 25% falaram que não tem medo de uma reação do tráfico. Ou seja, meus amigos, estamos diante de uma situação de uma população que é refém do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. 76% da população dizem que tem medo de uma reação. Isso é a falência do Estado brasileiro. A soberania que o Lula fica rotando com aquele bafo de pitu dele para tudo quanto é canto, não existe. Vamos continuar a Bobo News fazendo aqui a pesquisa. Não sabe ou não respondeu, 1%. O Instituto também perguntou quem está mais preparado para um conflito armado no estado do Rio. 48% disseram que são as forças policiais, 44% as facções. O povo do Rio acha que as facções estão mais preparadas para um confronto do que a própria polícia. E o que explica isso, meus amigos? Simples. Só você vê o poder de fogo desses caras. Vamos continuar. 8% não souberam ou não responderam. Aí tem uma outra questão. Os entrevistados responderam se acham que o governo do Rio tem capacidade de combater o crime organizado sozinho. 36% sim, tem capacidade. 62% dizem que não. 2% não souberam ou não responderam. Os entrevistados também foram questionados se o governo federal tem ajudado os estados no combate às organizações criminosas. Essa agora é a parte mais interessante da pesquisa. Prestem atenção. Se o governo federal tem ajudado no combate ao narcotráfico. Presta atenção na sensação da população do Rio de Janeiro. Olha só as respostas. Para 14% tem ajudado muito, 24% dizem que tem ajudado pouco, para 53% não tem ajudado. 9% não sabe ou não respondeu. O que significa isso? A população do Rio de Janeiro sabe que o Lula abandonou a cidade do Rio e o Estado. Isso tanto é verdade que depois desta operação, que a esquerda teima em querer idolatrar bandido, chamar de chacina, querer condenar a polícia, o presidente da República não se dignou a pisar no estado do Rio de Janeiro. Por que ele não pisou no estado do Rio de Janeiro? Porque você poderia dizer o seguinte, não, ele vai pisar, marcar presença, dizer que ali o Estado está presente, porque no fundo ele está associado ao narcotráfico carioca. Está duvidando? Então tá. Para não falarem que fui eu que disse isso,
eu vou trazer aqui outras questões para vocês verem. Vamos trazer primeiro, porque relembrar é viver, né? O que é a associação desse desgoverno com o ditador narcotraficante condenado nos Estados Unidos por narcotráfico, Nicolás Maduro? Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de 2016 que o Supremo Tribunal Federal finge que não aconteceu nada, que nada disso existiu. O depoimento é da mulher do marqueteiro de Lula, João Santana. Presta atenção o que ela falava naquela época. De volta ao túnel do tempo. Como era feito o pagamento? Eles, na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses dois ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Você paga aqui por mim. Quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou para mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente. Eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago para você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu pago ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregue na mão dele malas de dinheiro, várias. Era muito dinheiro? Quanto? Era muito dinheiro. Era, tipo assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Vocês perceberam? Muita gente não lembra desse vídeo. Mas o que ela está falando